Muito bem, nesta semana o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o arcabouço fiscal, que ainda precisa ser votado pelo Senado, não freia a dívida pública. E sobre esse tema vamos conversar agora com Rogério Mori, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Coerte. Tudo bem? Bom dia. Professor, claro que a gente vive de expectativas, o mercado, a economia, evidentemente. E essa fala de Campos Neto, como é que o senhor avalia aí? De fato, ele tem razão, professor? Tem razão. De fato, o arcabouço que foi aprovado, ele, mesmo na sua versão mais robusta, ele não freia a expansão da dívida pública. Ele é um instrumento fraco, né? Ele, na verdade, prevê um crescimento real das despesas entre 0,6% e 2,5% do PIB, não diz claramente de onde vêm as receitas. Os gatilhos que foram colocados pelo Congresso são muito frágeis, né? Eles dependem do cumprimento da meta, que é algo indefinido, e que o próprio governo vai definir qual é a meta e que ele pode alterar. Então, nesse contexto, mesmo que você trabalhe com as hipóteses que o ministro Haddad apresentou lá em março, naquela primeira apresentação no PowerPoint dele, que ele já não vai cumprir, né, que era uma meta que ia até 75% de déficit esse ano, já vai 0,75%, né, já vai estourar isso, vai ser 1,2% do PIB de déficit. Mesmo nas hipóteses otimistas, você colocando aquela curva do governo de resultado primário até os próximos anos, você não estabiliza a relação dívida-PIB. Professor, e essa discussão vai acontecer, acredito que durante todo o ano. E como conter o avanço da dívida pública em relação ao PIB? Olha, o ideal seria que nós tivéssemos não vou chamar arcabouço, né, mas assim, uma regra fiscal que de fato o governo se comprometesse a um primário maior, sem que você tivesse aumento das despesas, né? Na verdade, o finado teto de gastos, ele ia nessa direção. Ele, obviamente, era uma regra fiscal que obrigava o setor público a ser mais eficiente, né? Isso foi abandonado completamente, né? Hoje o que se fala claramente do lado da orientação desse governo é de aumentar gastos e buscar receita onde puder. O que vai até na contramão do que ele está fazendo, né? Ele já sinalizou incentivos setoriais aí com isenção fiscal, quer dizer, o próprio governo não leva a sério esse arcabouço que ele acabou de aprovar. Se ele levasse a sério, ele não estaria aprovando medidas dessa natureza, né? Estaria olhando mais do lado de medidas de arrecadação. Então, o que você deveria fazer, de fato, era ter um sistema, né, avançar dentro daquilo que seria o teto de gastos, né, contendo aí a expansão dos gastos públicos e melhorando a eficiência do Estado. Isso que está hoje na mesa não é algo que vai nessa direção. Professor Rogério Mori, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Rogério, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A gente tem visto aí a discussão em torno do arcabouço fiscal, que já passou pela Câmara, agora chegou no Senado. Lá no Senado, aparentemente, haverá um pouco mais de discussão, é o que disse o próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Na sua opinião, no que os senadores devem se debruçar? Como eles podem melhorar o texto que já foi aprovado na Câmara? Eu acho que deveria se colocar mais limites e os gatilhos serem mais rígidos. Pelo menos você estabelecer dentro dos gatilhos quais seriam as metas do primário que o governo deveria cumprir. Isso deveria estar explícito dentro dessa regra, né? Algo que não aparece explicitamente. Já deveria ser colocado isso e automaticamente, fazendo checagens bimestrais, no menor desvio disso, você já conter gastos, né? Eu acho que poderia aperfeiçoar um pouco nessa direção. Não sei se é isso que eles vão trabalhar, mas é algo que poderia ajudar um pouco mais nesse arcabouço. Professor, o presidente Lula aqui recentemente no ABC garantiu que saúde não é gasto, educação não é gasto. O mercado fica naquela apreensão e considera que tinha uma situação que imaginava ser muito pior, então ele está até contente com esse arcabouço que vai passar, porque imaginava que a situação fosse ainda pior. Como é que o senhor avalia também essas expectativas e esse dilema do governo em atender sua base, suas promessas e a dificuldade, evidentemente, porque não tem dinheiro?
Eu acho que o mercado entrou numa espécie de torpor em relação a esse arcabouço fiscal. Né? Esperava-se uma coisa muito pior, né? Não veio, é algo que foi colocado, está aí na nossa mesa, né? Não é bom, é bem inferior ao que a gente já tinha, piora muito as regras fiscais que nós já tínhamos, mas é algo que pelo menos não sinaliza na direção de um descontrole absoluto. O que eu acho que o presidente ele tem trabalhado, e existe uma espécie de um discurso subliminar, né? Assim, existe uma subjetividade, principalmente quando ele fala nos juros, né? Que ele bate tanto no Banco Central e ligado à atividade. Na verdade, há uma segunda intenção do governo nisso, uma vez que cada ponto percentual da Selic representa 38 bilhões de reais ano, ou 0,37% do PIB. Quer dizer, você reduz isso de gasto de juros. Agora, por que isso não é feito? Por que o Banco Central é malvado? Porque o papel da política monetária é segurar a inflação em qualquer lugar do mundo. Né? Você vai nos Estados Unidos, você vê o Banco Central americano praticando a política monetária no sentido de controlar a inflação. O mesmo vale para o Banco Central Europeu, para o Banco da Inglaterra, ou para qualquer banco central que nós tenhamos aí numa economia que funcione razoavelmente bem. E o que está querendo se fazer aqui no Brasil é o que a gente chama de dominância fiscal, ou seja, você submeter a política monetária à política fiscal, quer dizer, reduzir os juros para abrir espaço, com isso poder gastar mais em outras áreas. Isso é um segundo ponto daquele discurso que está sendo dito, né, de olha, vamos estimular a atividade. Não é só isso, o governo sabe que reduzindo os juros, o gasto com juros é menor e o impacto sobre a dívida é menor, mas isso seria você constranger a política monetária, retirando o papel dela fundamental, que é controlar a inflação. E, professor, a gente vê muitos especialistas falando sobre essa insegurança jurídica, que não demonstra muitas medidas para atrair aí investidores para o país. Como que o senhor avalia esse cenário? Realmente é isso? Essas medidas não estão claras para atrair essas pessoas para o nosso país? São. Na verdade, assim, a gente vê um governo que ele está trabalhando numa agenda de desconstrução dos avanços que foram feitos no Brasil nos últimos anos, né? Desde a reforma trabalhista, marco do saneamento, e aí por diante, né? Então você vê que é um governo que está engajado, né? Até voltar à privatização, aquilo que já foi da Eletrobras, quer dizer, um governo engajado numa agenda de desconstrução, o que em certo sentido fere princípios jurídicos, né? Princípios daquilo que foi estabelecido, e isso não tem nenhum efeito positivo, isso afasta investidores, né? Que olham o Brasil e falam, pô, mas que país é esse que muda governo absolutamente? As regras são revistas, né, em todo sentido, quer dizer, os avanços são jogados no lixo, quer dizer, nós não deveríamos estar discutindo retrocesso, nós deveríamos estar discutindo avanços, quer dizer, a reforma trabalhista foi uma coisa positiva, vamos para o próximo ponto, daquilo que a gente pode melhorar no mercado de trabalho, o marco do saneamento, idem, a privatização da Eletrobras já são dados e que o governo tem que trabalhar em avanços e não em retrocessos. Então, eu acho que isso realmente é algo que afasta investidores e que olham o Brasil hoje não de forma tão positiva. Rogério Mori, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, participou conosco no Jornal da Manhã. Muito obrigado, professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia.